A partida de terça-feira, né, tem bons dias aí para treinamento. Estou em casa pensando esses dias, né, depois da derrota do Brasil em casa para o Atlético. Né, o que o Rogério vai fazer agora para esse próximo jogo? Vai tentar mentalizar na cabeça do jogador que tem que fazer o que eles fizeram nos 45 minutos e o que não fizeram nos 45 minutos finais, tentar fazer justamente buscar o equilíbrio para essa partida fora de casa. É teu principal desafio nesse momento? Eu acho que as últimas partidas têm tido um bom desempenho, assim, pegar Ponte, Fortaleza, Criciúma, um bom primeiro tempo aqui. Acho que talvez tenha sido o nosso melhor primeiro tempo. Claro que você, olha só, falei em 3 partidas e meia. É difícil você manter isso sempre, assim, 90 minutos. Eu sempre sempre digo que nós somos tudo isso, os defeitos e os acertos, né? Entende? Isso é bem futebol, isso acontece com todo mundo. Há primeiro tempo que você faz bem, outros não. Mas quando você tem um bom desempenho, você espera transformar isso em resultado, e quando você não tem um bom desempenho, você mesmo não tendo um bom desempenho, sei lá, na segunda etapa, você espera que mesmo assim você consiga um bom resultado. Que nesse momento, o mais importante é o resultado. Claro que eu fico satisfeito com a evolução da equipe, e evolução não quer dizer sempre estar jogando bem, até porque existe o adversário, existe qualidade do outro lado, né? Eu fico satisfeito com o desempenho, com a evolução, mas a preocupação com o resultado, como aconteceu na última partida. Tem como tirar mais deste grupo? Tu sempre falas na questão de jogar no limite, né? Mas está funilando, faltam apenas 6 jogos. Né? Como é que funciona isso? Não só no teu trabalho, no dia a dia, mas também naquilo que tu notas, né, em relação ao grupo de jogadores. Sempre tem alguma coisa para tirar mais, né? Só que às vezes tem que acontecer algumas situações para você, por exemplo, a questão emocional. Você está trabalhando há pouco tempo, você melhora a parte tática, você melhora, os jogadores crescem individualmente e tal, mas tem um emocional, o jogador pressionado, né? Nós sentimos um pouco ali quando saiu o gol, que numa outra situação, ou de tabela, ou numa outra situação com mais tempo de trabalho, já tendo passado por isso, talvez a gente soubesse lidar melhor com essa situação. Tipo assim, sofreu o gol, tá bem, tá 1-1, tranquilo, calma, daqui a pouco é um ponto conquistado, ou busca o segundo gol de uma maneira mais sem se expor tanto, né? Só que são situações que às vezes você tem que passar por isso. Você prefere passar por essa situação, obter o resultado e conseguir trabalhar em cima de um bom resultado. Quer dizer, nós poderíamos ter errado alguma coisa, como erramos, e mesmo assim ter conseguido o resultado. E aí você trabalha. Olha, apesar de ter vencido, nós podemos melhorar isso, aquilo, né? Mas a questão emocional, ela leva um tempo maior, assim. Ela leva um tempo maior. Não é fácil o jogador sofrer um gol pela pressão e manter estável, um conversar com o outro, olha, tranquilo, calma. Então eu também não posso exigir do meu atleta aquilo que ele não pode dar no momento, entendeu? E isso que aconteceu é absolutamente normal. Então é isso. Se nós melhorarmos nessa situação também da questão dessa pressão, né? Agora, se nós vamos ter tempo, eu não sei, porque nas últimas partidas essa pressão vai aumentar. Quando você sente pressão, mas já passou em outros campeonatos, situações parecidas, com o mesmo grupo, eles já vivenciaram isso, fica mais fácil. Com esse grupo é a primeira vez. Então tudo é um pouco mais difícil, não que a gente não possa conseguir.
Rogério, o CSA está na parte de cima da tabela, né? E muito dificilmente não vai estar na Série A do ano que vem pela situação que vive. Na tua opinião e na tua vivência no futebol já, na terceira Série B que disputa com o Brasil, o que muda de enfrentar uma equipe de cima da tabela e em relação a uma equipe, por exemplo, que luta contra o rebaixamento junto com o Brasil? São pressões diferentes, assim. São momentos diferentes. Ela vem de um bom resultado contra o Curitiba, fora de casa, que se manteve no G4, vai jogar diante do seu torcedor. Normalmente é um time, você pega um time mais confiante, assim, o adversário mais confiante, joga com mais naturalidade. Pega o exemplo do Fortaleza ali, o jogador arrisca um chute de fora da área. O jogador está mais tranquilo, porque ele sabe que tem... Mas todo mundo é pressionado, nós, para sair da situação, melhorar a situação que nós estamos, né? Eles em busca do acesso. São pressões diferentes. E é como eu estava falando anteriormente, quem souber lidar melhor com o fator emocional, que às vezes as pessoas ficam muito ligadas à questão tática somente, né? E o futebol, tu tem ali 22 jogadores com uma série de situações que envolvem assim, o futuro das equipes. Mas eu acredito que das 20 equipes, talvez, não sei, raras são as que não têm um objetivo em que tu está pressionado. Rogério, boa tarde. Boa tarde. O Brasil vem oscilando bastante entre vitória e derrota, né, que eu já coloquei em uma outra entrevista contigo. Mas é consenso que o Brasil melhorou bastante depois da tua chegada. Como fazer para essa derrota, que não era esperada em casa no último jogo, não afetar nessa sequência, né? Não acabar dando uma quebrada no ritmo do time que vinha numa crescente? Não. Isso aí é o que eu menos me preocupo. Isso aí não. Isso está bem assimilado. Está bem assimilado, tanto é que se teve dificuldade aqui contra o Oeste, em seguida recuperou, contra o Fortaleza. Não é uma situação... É que o jogador, ele está consciente disso, assim. Nós jogamos 8 partidas, vencemos a metade. Todos os jogos, né, você jogou de igual para igual. Seja com o Sampaio Correia, que estava nas últimas colocações, quando nós jogamos contra eles, seja com o Fortaleza, que estava em primeiro lugar. Nós pegando os dois extremos, né? Então você viu que o Brasil tem condições. Só que o adversário também tem. O Atlético vem aqui, tem qualidade, o atacante do Atlético numa situação de pressão também, consegue tirar do goleiro, fazer um gol, né, que muito parecido com o gol que no outro dia a gente viu do Cruzeiro, muito parecido. Então assim, pode acontecer qualquer coisa. Se pegar esses 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas, aí você vai jogar a próxima, pode acontecer qualquer situação. Então, nesse sentido, o jogador ele tá preparado. Ele sabe que tem dificuldade, porque são adversários. Pega o próximo adversário, um adversário que está lutando para subir de divisão, como o Atlético Goianiense. Mas, ao mesmo tempo, o jogador do Brasil sabe que ele também tem condições de ter resultado. Então, nesse aspecto eu não vejo dificuldade nenhuma. A questão maior é a pressão pela situação da tabela. Então, assim, isso é mais um componente que dificulta o jogo. Se fosse só um jogo normal, assim, de medir forças, você joga mais tranquilo, mas a margem de erro ela praticamente não existe, e isso tira, em alguns momentos, a naturalidade. Cria uma ansiedade. Nós fizemos o nosso melhor primeiro tempo no Bento Freitas, nas 4 partidas, nosso melhor, mas a gente percebia a ansiedade, assim, né? o acelerar. Justamente por você estar querendo sair logo daquela situação, né? E tem que conviver com isso, não tem jeito. Neste momento decisivo da competição, Rogério, mexer um mínimo na equipe, né, é o principal. Por exemplo, agora tu não terás
o Ciola e nem o Alex Wan. Tentar, de repente, ajustar ali as laterais e é por aí dar sequência para essa equipe? É bem por aí, até porque as atuações têm sido boas, né? Não que se tivesse outros jogadores, eu acredito que também, porque eu digo assim, qualquer jogador que você pegar e colocar hoje numa equipe, num momento um pouquinho mais organizada, o jogador tem a tendência a produzir o que ele sabe. O grande problema é quando o jogador produz menos do que ele pode. Nós vimos no último jogo o que o jogador pode produzir. É evidente que às vezes no primeiro tempo um pouco mais, no segundo tempo um pouco menos, por todas as situações que nós já conversamos, mas muito próximo daquilo que ele pode fazer. E estando muito próximo do que ele pode fazer e mexendo o menos possível na equipe, você vai fazer um jogo equilibrado contra o adversário. Só que é um jogo equilibrado e justamente por isso pode acontecer qualquer resultado que aconteceu nessas 8 partidas. Qualquer resultado. Né? Qualquer resultado que ocorra contra o CSA é um resultado normal. O campeonato da Série B ele tem sido assim. Né? Nós ganhamos uma e perdemos outras nas 2 últimas partidas. O Atlético Goianiense é a mesma coisa. A gente consegue fazer jogos equilibrados, pelo menos as últimas partidas. Acho que as 8 partidas foram muito equilibradas. Muito equilibradas. Qualquer um podia ganhar. Quando nós vencemos o Criciúma, o Criciúma podia ter vencido. Esse jogo do Atlético, em um determinado momento, né, até pela aquela questão da penalidade que a gente falou, poderíamos ter vencido 2-0, tu leva um gol, ou mesmo. Lá, o Atlético fez os 2 gols, pronto, 2-2. Tá muito aberto, assim. É um campeonato aberto. Então pode acontecer qualquer coisa. Só que acontecer qualquer coisa faltando 6 rodadas. Esse é a situação do Brasil. Tudo pode acontecer, só que falta pouco tempo. Tu colocou essa questão agora do equilíbrio, né? E até pegando também o que o teu time vem apresentando dentro de campo, né? Tu acredita que... Quais as diferenças que tu vê de jogar em casa e jogar fora de casa nesse momento? Em termos de desempenho, nós fizemos uma boa partida contra o Fortaleza. Boa partida. Um primeiro tempo muito bom, até melhor contra o Atlético. Mas, às vezes, isso assim, você está jogando em casa, às vezes o atleta acha que ele tem a obrigação de se expor mais, mesmo até que você converse sobre isso. Antes do jogo, assim como foi lá contra o Criciúma, eu disse, o empate é um bom resultado também. Aqui, se tu empata com o Atlético, para mim é um resultado normal, você soma um ponto. Mas mesmo assim, o jogador, como eu falei, ele quer vencer a partida porque ele quer somar 3 pontos, ele quer dar aquela vitória ao torcedor que está ali, compareceu, ele quer, poxa, vamos, né, vencer o jogo, comemorar com o torcedor, deixar o torcedor alegre, sair dessa situação que a gente está. Isso gera uma certa angústia, assim, entende? E aí você se desgasta muito para fazer um gol. Como foi o que aconteceu. A gente podia ter sido aquela mesma intensidade, só que tu intercala com... Né? Nós fizemos um primeiro tempo como se fazia na outra época que eu vim, de não deixar o adversário respirar, de muita situação de gol, né? Muita situação de gol e gol. Só que a gente não intercalou de repente com alguma quebra de intensidade, tocar um pouquinho a bola e tal. E aí quando você leva o gol, isso gera uma situação, uma pressão ainda maior. Aí você tenta voltar a ter a vantagem na partida e muitas vezes você oferece o contra-ataque para o adversário. Então tem muito de emocional assim, mas
Eu não acho que o jogador está errado, assim, de ter... Eu prefiro assim, de querer, de buscar a vitória. Eu ficaria preocupado se a gente tivesse jogado mal por medo, ou porque o jogador se esconde na hora que precisa o jogador, né? Quando você algumas vezes erra até por querer acertar mais, por ter muita vontade é mais fácil tu direcionar isso, é mais fácil tu direcionar. Seria difícil se o meu time tivesse sido omisso no jogo. Aí nós estamos longe. Mas quando você peca por querer demais, é mais fácil controlar. E aí, terminando de responder a tua pergunta, quando tu está fora de casa, quando você está empatando em 0-0 com o Criciúma, é diferente quando você está empatando em 0-0 ou 1-1 em casa. Essa é a diferença. Você fica mais tranquilo, busca os mesmos 3 pontos, mas de uma maneira mais tranquila. E o adversário fica ansioso porque está em casa. Tá? O presidente Ricardo Fonseca seguidamente tem falado, Rogério, na importância do Brasil permanecer na Série B, né? Todos os fatores já sabe, essa questão toda do término da construção do estádio, que vai render para o Brasil ano que vem, aí tem Copa do Brasil também. Restando 6 rodadas, né? O Brasil, aí não só em relação à tua parte dentro do campo ali, mas tu achas que tem que se preocupar com outros fatores também, principalmente essa questão fora de campo? Até tu citaste isso no final do jogo, questão do árbitro, ser paraense e o país todo estar envolvido na mesma situação do Brasil. Tu acha que tem que ter um pouquinho mais de cuidado também, estar mais ligado nessa questão, fora campo? Não, até essa questão não, porque o árbitro é bom, esse que apitou é isento, ele é isento, não tem influência não. Mas na verdade o ruim é que ele está numa má fase, né? O árbitro está numa fase. Ele errou na Série A e errou feio né? E aí colocam na Série B. E aí ele vem apitar, tipo assim, vou fazer um favor, ainda está apitando longe, tem que viajar. Está acostumado a jogos de Série A, tem que vir até a Pelotas, tal, e vem com má vontade. Esse foi o aspecto maior, assim. Então, na verdade, o árbitro está sendo punido, mas os clubes, eu não estou falando só o Brasil, o próprio Atlético, está sendo punido em colocar um árbitro que não está muito afim. Se nós estivéssemos ganhando o jogo, ele ia dar os mesmos 4 minutos e prejudicaria o Atlético, né? Porque é um jogo que teve muita paralisação. Então, assim, é ruim para as equipes que estão... O Atlético está buscando o acesso, o Brasil está buscando permanecer na B, e você coloca um árbitro que está em má fase e não tem muita vontade de apitar um jogo de Série B. Agora, eu acho que sim, o Brasil tem que estar atento a todos os detalhes, justamente com relação a isso, a arbitragem, a logística... nós seríamos muito inocentes a achar que as coisas fora de campo não têm importância. Tem importância, sim. Como teve quando nós subimos de divisões, né? Eu me lembro que quando nós subimos de divisão, sempre nos jogos decisivos, nós queríamos árbitros isentos, que estavam no momento, não para nos favorecer, mas justamente para ter isenção. Então, por exemplo, o árbitro que apitou a final de Cruzeiro e Corinthians e Cruzeiro agora foi o árbitro que apitou Nós e Brasiliense. Aliás, faz 4 anos hoje, né? Foi o mesmo árbitro do Rio de Janeiro. O mesmo árbitro que apitou 4, 5 anos uma decisão de Copa do Brasil é o que apitou Nós e Brasiliense. Então, influi. Se você coloca um árbitro que não tem qualidade, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que seria importante para todos os clubes ter a arbitragem de qualidade, porque qualquer erro pode causar um grande prejuízo, né? Nós teríamos uma vantagem, evidentemente. Claro, o cara pode bater o pênalti e errar.
Mas existe uma tendência de você abrir uma diferença que dificilmente, com o apoio do torcedor, nós deixaremos escapar. E, enfim, então eu acho que o extracampo, ele, né, e eu estou dando um exemplo de preocupação que nós tivemos em anos anteriores, né? Então a gente acha, nesse momento a gente acha que um árbitro FIFA que está apitando, mas o momento dele não era bom para estar apitando esse jogo. Rogério, você colocou que passou para o grupo antes do jogo contra o Atlético que até um empate seria um bom resultado. Curiosamente, se a gente pegar teus 8 jogos aqui, são 4 vitórias e 4 derrotas. A gente sabe que vencer uma e perder 2 é melhor pelos critérios do campeonato do que empatar 3. Tu chega a passar alguma coisa para o teu grupo para tentar a vitória, mesmo que se expondo um pouco por essa questão dos critérios, ou isso é só o acaso? Não, é o acaso. Talvez justamente nós vencemos o Criciúma porque estava 0-0 e eles não estavam pressionados em vencer. Está 0-0, eles estão no lugar, tranquilo, entende? E aí acontece né? Porque se tivesse 0-0 e eu tendo colocado aquela pressão, olha, tem que ganhar do Criciúma, porque a gente, contra o Fortaleza, não tinha vencido, talvez eles iam sair de uma maneira fora do lugar e a gente ia perder o jogo. Então, é coincidência. Em todos os jogos que a gente joga fora, em casa, a ideia é sempre, se você tem 3 pontos em disputa, busca esses 3 pontos. Né? Agora, evidente que toda vez que a gente perdeu, se pudesse empatar, seriam mais 4 pontos. Né? Nós estaríamos com 41. Né? Então, não é para nós, nesse momento, tu tem as características quando tu joga fora, que a gente citou, questão emocional, quando tu joga em casa, tudo, mas no fundo tu busca os 3 pontos. Então eu valorizo muito essas 4 vitórias, porque metade dos jogos você venceu. E se isso acontecesse o campeonato inteiro, você teria 19 vitórias, é isso? Né? Então, já dá para confirmar a permanência do Thiago Cametá no lugar do Éder Ciola, e a única dúvida é entre o Bruno Colasso e o Rafael Dumas no lugar do Alex Juan, ou é muito cedo? É por aí? Pô, eu disse não. Tem que deixar, vamos ver. Claro que o Cametá jogou a última, tinha jogado contra o próprio CRB, fez um bom. E na lateral esquerda são os 2 jogadores que vêm atuando. Acho que o Colasso entrou contra o Fortaleza, o Dumas tem entrado mais, começado algumas partidas e entrado outros na lateral esquerda, contra o Criciúma, agora na última. É por aí, sim. Eu nem pensei, mas creio que seja por aí. A não ser que alguma situação no treino possa... Eu não posso afirmar isso para vocês, porque depois o Rogério falou uma coisa e mudou, porque ainda tem muito treino, daqui a pouco surge uma situação que eu não tinha pensado, ou no treino surge uma situação que eu não tinha reparado, mas antes de começar os treinos, porque na verdade o jogador só recuperou ainda, a gente treinou ontem, mas foi antes de recuperar os treinos, eu diria que é muito provável essa situação que você colocou.